Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula dessa semana para auxílio da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus pelo dom da vida e a saúde que Ele tem nos dado. Quero com isso também cumprimentar e agradecer ao nosso pastor Gideão Marreiros, que está pastor na congregação da Coab 2, congregação que eu faço parte, é um prazer estar lá. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor José Ivanildo, que é o pastor do nosso setor 26 em Carapicuíba, o nosso pastor setorial, o pastor José Ivanildo, que Deus continue te abençoando. Nós vamos para mais uma videoaula e a lição proposta para nós, a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. E aí nós temos o texto áureo que eu quero colocar aqui para vocês na tela. O texto áureo, espera lá, e diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Atos 5 e o versículo 3. Também, irmãos, nós queremos elencar aqui para os irmãos o objetivo da lição, que são 3. Apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes, mostrar que mentira é uma escolha mortal e que todo crente deve rejeitar o engano, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Também, irmãos, nós temos aqui os tópicos e os subtópicos. O primeiro tópico diz o diabo, pai das mentiras, que tem os 3 subtópicos, que é da natureza satânica mentir, a mentira como um ardil maligno, e não subestime o inimigo. Nós temos o subtópico 2, cristão e a mentira, e mais os 3 subtópicos. Mentira é uma escolha, atraídos pela mentira, e mentir tem consequências, e gravíssimas. E depois nós vamos ver aqui o último tópico, que diz: a igreja repele a mentira. A igreja que repele a mentira, e nós temos aí os 2 últimos subtópicos, uma igreja temente e uma igreja forte. Meus queridos irmãos, com isso eu quero trazer aqui para vocês 2 provérbios para a gente começar a aula de hoje, Esse provérbio fica em Provérbios, no capítulo 12, o versículo 22, que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Então, irmãos, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ele abomina, ele odeia. Tem até em Provérbios 6, no capítulo 6, 16, que diz que 6 coisas o Senhor odeia, e uma delas é a mentira, que diz a língua mentirosa. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e a língua mentirosa. Então o Senhor odeia a mentira, o Senhor abomina a mentira, e todo aquilo que ama e pratica a mentira não herdará o reino dos céus. E quem pratica a mentira tem consequências gravíssimas na sua vida, não só para a sua vida, mas também para a sua família, para a sua posteridade. Então, meus queridos irmãos, nós vamos aqui ler juntamente com vocês a introdução desta lição, que diz: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço de quem? Do diabo, o pai da mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante
estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo amor do Senhor. Irmãos, muito importante a gente frisar algo aqui. O crente tem que estar sempre vigilante, sempre consagrando a sua vida e não permitindo que estas coisas venham entrar em nosso coração, para que o diabo, irmãos, não venha usar de ocasião, porque o apóstolo Paulo tem um versículo que ele diz: não deis lugar ao diabo. Então, quando nós damos lugar ao diabo, ele se aproxima, ele usa isso para criar contenda na igreja, para criar divisão na igreja, para criar na igreja algo que venha parar o crescimento da igreja, que é o que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Quando a igreja estava num crescimento muito grande, o diabo ele fica ao derredor, ele fica procurando quem dá essa brecha para ele poder entrar e dividir a igreja, causar escândalo no meio da igreja. Então, Ananias e Safira não vigiaram. Irmãos, é muito interessante que eles tinham a cobiça, né? Cobiça, eles eram cobiçosos. Antes de entrar aqui, irmãos, na lição em si, eu quero destacar alguns textos bíblicos de pessoas que usaram uma mentira e que foi dramático o seu fim. Por exemplo, o Geazi, o servo de Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 5 e 20. Ele correu atrás de Naamã e mentiu dizendo que o profeta queria os presentes e aí ele ficou com a riqueza para ele mesmo. Ele recebeu uma punição muito alta. E qual foi? Ficou com a lepra de Naamã como castigo. E não só ele, mas toda a sua descendência. Nós vemos lá em 2 Reis, no capítulo 5 e 26, dizendo, não foi porventura contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar você? Era isso ocasião para tomares a prata dele e para tomares vestido? Veja que tinha muita coisa boa. E ele cresceu os olhos, né? Os olhos dele se cresceu, a cobiça. Tinha o que? Os olivais, as vinhas, as ovelhas, os bois, os servos e as servas. Então, Eliseu deu a seguinte punição: portanto, a lepra que é de Naamã se apegará a você, tu e a tua descendência. Mais um mês? Não, para sempre. Olha que dureza. Que duro, irmãos. Nós vemos também, irmãos, o próprio Jacó enganando Isaac, seu pai, que já era cego, se passou por Esaú, enganou seu pai, para tomar a primogenitura. A consequência, irmão, foi porque ele foi obrigado a fugir da casa e viver muitos anos longe dela, a ponto de não poder mais ver a sua mãe. E ele colheu um sofrimento, inclusive, sendo enganado por seu sogro Labão, né? Então aqui, meus irmãos, Ananias e Safira, na verdade, irmãos, eles tiveram algo muito em comum. O maior problema de Ananias e Safira foi a falsidade. Fingirem ser o que não são ou o que não eram. Na verdade, o caráter deles estava muito longe de refletir o de uma pessoa verdadeiramente caridosa e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eles tinham total liberdade, irmãos, para vender ou não a sua propriedade.
pois era deles. E os apóstolos, irmãos, em momento algum, exigiram qualquer contribuição. Mas não, eles tiveram uma ideia brilhante, porém, irmãos, diabólica, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Nós vamos ver isso aqui em João, no capítulo 8 e no versículo 44, que diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, todos aqueles que mentem, enganam, estão se fazendo filho, tendo um caráter mentiroso, o caráter do diabo. Por isso a mentira, ela é diabólica. Ela é diabólica. Então eles decidiram vender o terreno e entregar apenas parte do valor e fingir que estavam doando tudo. Queriam aparentar uma espiritualidade que eles não possuíam, quando na verdade eram cobiçosos, avarentos, sem amor e sem caráter. Tentaram fazer da mentira um investimento de aparência espiritual. Irmãos, esse tipo de atitude me lembra muito Judas Iscariotes. Vocês lembram em João, no capítulo 12, o versículo 4 e 7, quando Maria ungiu os pés de Jesus com um unguento de um nardo puro de alto valor? Judas, irmãos, tomado pela cobiça, disse com falsidade: que desperdício! Porque não se vendeu este perfume por 300 denários, 300 dinheiro, e não se deu aos pobres? Mas a Bíblia, irmãos, ela é reveladora quando diz que a verdadeira intenção de Judas era o que? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, não, mas porque ele era ladrão e ele tinha a bolsa e tirava dali da bolsa tudo que ali era lançado. Lá mais adiante, irmãos, em João, no capítulo 13, durante a ceia da Páscoa, Jesus declara que um dos discípulos iria traí-lo. Todos se entristeceram ali pelo momento e ficaram perguntando: quem será? Quem é Jesus? Quem é? Então Jesus ele responde que aquele a quem ele desse um pedaço de pão molhado, um bocado de pão molhado, ele vai e entrega a quem? A Judas Iscariotes. E após Judas comer, as Escrituras diz, e após o bocado, Satanás entrou nele. Então Judas estava com toda a intenção errada, mentirosa, falsa. A intenção de Judas naquele lugar era outra, e Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia o que ele ia fazer. E não foi diferente com a vida de Ananias e Safira. Nós vemos aqui essa sentença na leitura bíblica em classe, né? Porque Pedro diz, em Atos 5 e 3, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Porque Pedro estava falando: você não mentiu para mim, você não mentiu para homem, mas você mentiu ao Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. A obra é de Deus, a igreja é de Jesus. E ninguém, irmãos, pode impedir o crescimento e o avanço da igreja. Nós não podemos se fazer de pedra de tropeço, irmãos. Nós não podemos parar, tentar impedir, inventar mentiras, inventar escândalos para parar a igreja. Porque nós vamos dar lugar a quem? Ao diabo, inimigo.
E aí Pedro ainda avisa ele: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, Ananias. Não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu na hora, irmãos. E houve um grande temor. Então, irmãos, esse é um perigo muito grande. O primeiro tópico, irmãos, que diz que o diabo, ele é pai da mentira e é da natureza dele. Esse daqui é o caráter do inimigo, irmãos. O caráter dele é mentiroso, porque Jesus diz em João 8:44 que ele mente desde o início. Lembra no Jardim do Éden? Ele mentiu enganando aquele casal, o casal que estava no jardim? Ele mente desde o início. E isso faz parte dele. Não é que ele escolhe mentir, é porque isso faz parte do caráter dele. Diferente de Deus. Deus, ele é verdade. E ele não escolhe só a verdade. Ele é a verdade e é parte do caráter de Deus ser amoroso, bondoso, justo e verdadeiro. Isso faz parte do caráter de Deus. E todos aqueles que querem se aproximar de Deus, seja verdadeiro, seja, irmãos, fiel a Deus. Não conte com a mentira, não conte com o engano. Em todas as áreas da nossa vida, não podemos mentir. Não podemos mentir no nosso emprego, principalmente na nossa família, principalmente na igreja, para os nossos amigos. Não use de falsidade. Então, aqui, motivado pela cobiça e pelos desejos de obter um lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, irmãos, e levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso e ele nunca mudará. Aqui em Atos 13, irmãos, esse Elimas, ele quis atrapalhar a obra. Ele quis atrapalhar a obra. Vamos ver aqui em Atos 13. Olha o que Paulo fez, irmãos, quando descobriu que por trás de tudo isso estava o diabo agindo. Atos 13 e 10. Então, aqui nós vamos ver o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, e assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul que Paulo estava evangelizando. O procônsul Sérgio Paulo, irmãos, varão prudente. Esse chamado a si Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus e Paulo estava ministrando a palavra de Deus. E Elimas estava resistindo, tentando apartar a fé do procônsul. Todavia, Paulo, ele também, que se chamava Paulo, né, diz aqui, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Foi imediato, irmãos, imediato. A consequência gravíssima para quem mente é imediato a mão do Senhor. E ele, mas ficou, irmãos, cego, sem ver o sol por algum tempo. Então, aqui, irmãos, nós vemos que a natureza da mentira, ela é satânica, e também a mentira como um ardil do maligno. Satanás não obrigou e nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou essa semente, né? A pessoa vai dando espaço, vai dando lugar, e o diabo vai trabalhando, e uma hora, irmãos, quando você vê, você já está em um enrosco,
você já está em um buraco muito fundo e só a mão de Deus para tirar o homem de lá. E não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeia, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Então, o diabo, ele vai usando métodos e métodos para poder enganar o crente, para poder plantar uma semente no coração, uma semente, uma erva daninha, para prejudicar o crente e a sua família. Por isso, irmãos, devemos vigiar sempre, atentamente, para que a mentira e o engano não venha descer ao nosso coração e a gente praticar a mentira. Irmãos, quando a gente repete muito, fica, por exemplo, mentindo, a gente mente uma vez, mente outra vez, vai dando certo, vai dando certo. Depois a gente fica, depois mentir tanto, isso vai se tornar o nosso caráter. E a mentira para nós vai parecer verdade. E nós nos tornamos uma pessoa mentirosa, né? Segundo tópico, o cristão e a mentira. Mentira é uma escolha. Tá vendo só? Mentira, você pode optar em mentir ou não. Isso não faz parte da vida do cristão, é um pecado. Então, o fato fica evidente lá em Atos dos Apóstolos, tanto Ananias quanto a sua mulher, a Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda da sua propriedade. Isto fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Então, meus queridos irmãos, é uma escolha que você faz. Toma muito cuidado com as escolhas que você faz durante a sua vida, porque as escolhas podem nos prejudicar. Por isso devemos sempre agir segundo a vontade de Deus, segundo o seu real propósito para as nossas vidas. Devemos ter escolhas, irmãos, sadias. Devemos fazer coisas que agrada o Espírito Santo de Deus. Ser verdadeiro e justo. Nós podemos aprender a cada dia, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, irmãos, a cada dia, trabalhando no nosso coração. Peça a Deus com fé, peça a Deus com sinceridade. E Deus, irmãos, Ele trabalha no nosso coração. Eu sei, irmãos, uma hora o apóstolo Paulo mesmo falou, não deis lugar ao diabo. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele, irmãos, que cometia o engano, não engane mais. O avarento, não seja mais avarento. Seja de Deus, seja santo, seja honesto. Seja, irmãos, aquilo que Deus se agrada de você. Mentira é uma escolha. E atraídos pela mentira, se por um lado Ananias e Safira tomaram a decisão livres, por outro lado, sofreram implicações da sua decisão. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa escolha, porque a Bíblia nos diz que aquilo que a gente planta, certamente nós vamos colher. Então, irmãos, o preço por escolher mentir, atraídos pela mentira, tem, irmãos,
implicações nas suas decisões. E aí, irmãos, ouvindo o que Pedro tinha para falar para Ananias, ele morreu na hora quando ele descobriu ou soube que a Deus ninguém engana. Meus queridos irmãos, quando nós fazemos algo que desagrada o coração de Deus e não nos arrependemos, por exemplo, a mentira, quando passa a fazer parte da nossa vida, a gente vai, irmãos, vai até um dia em que Deus permite algo para que você possa saber que você tem que sair e parar do que você está fazendo, né? Mentir tem as suas consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências. Irmãos, a consequência é grande. O casal aqui perdeu a vida. O Geazi ficou leproso, ele e a sua descendência. Então, irmãos, o preço pelo engano, pela falsidade, o preço que se paga é muito alto. Às vezes, famílias destruídas, lares acabados, o marido não mente para a esposa não mente para o marido. Ainda mais, que perigo, né? Quando um casal começa a entrar numa vida de mentira. Isso é muito perigoso. E por fim, meus irmãos, nós vamos aqui para o terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. Glória a Deus por isso. É uma igreja temente a Deus. Lucas, irmãos, ele destaca os fatos ocorridos com Ananias e Safira, que trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor que traduz o termo phobos, né, que também aparece nos versículos 5, desde o mesmo capítulo. Então, meus queridos irmãos, uma igreja que é temente a Deus, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, quando nós temos uma igreja sadia, que é temente a Deus, que valoriza a verdade, que valoriza o bem, o próximo, o amor, essa igreja tem um crescimento, e essa igreja, irmãos, é lavada pelo sangue do Cordeiro, e Deus guarda, irmãos, essa igreja debaixo do seu esconderijo, na sombra do Onipotente. E esta igreja, irmãos, é uma igreja que tem fé e ela é nutrida pela palavra de Deus, e aquele irmão, aquela irmã que pratica e ama a verdade, ama a palavra de Deus e vive na verdade e se afasta do mal. Por quê? Porque é temente a Deus. Não pode vir um engano na sua boca. Não pode vir a mentira. Opa, mas a minha cabeça aqui, ó, eu vou aqui agora mentir um pouquinho. Mas rapidamente ele é repreendido, porque ele diz: não, não posso porque eu sou um cristão. Eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus, e está repreendido toda mentira na minha vida. Em uma igreja que é temente a Deus, ela serve a Deus com alegria. Uma igreja que é temente a Deus também é uma igreja forte, mas uma igreja, irmãos, destacada, muitos sinais e prodígios. Irmãos, igrejas aonde você não vê sinais de cura, aonde você não vê sinais de milagre, aonde você não vê mais o agir do Espírito Santo de Deus, irmãos, é uma igreja que possivelmente está fadada à falsidade, os enganos, a divisões, as heresias, as contendas no meio dos irmãos, e tudo isso, em Provérbios 6, diz que Deus odeia e abomina, irmãos, aquele que pratica a mentira e a contenda entre os irmãos. Vamos vigiar, ser uma igreja forte, remida e lavada no sangue do Cordeiro, para que Deus possa a cada dia, irmãos, nos usar. Sabe quando vai começar a acontecer os milagres dentro da igreja de novo? Você vê as pessoas sendo curadas, você vê, irmãos, as pessoas, milagre acontecendo. Isso acontece na igreja que é sadia. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, da onde eu congrego. Nós vemos, irmãos, a união, nós vemos, irmãos, o carinho, nós vemos o milagre acontecer, nós vemos o batismo com o Espírito Santo, nós vemos pessoas serem curadas, nós vemos Deus fazer e agir, irmãos, na vida de pessoas, realizando o milagre.
Meus queridos irmãos, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que foge, uma igreja que é vigilante, uma igreja que é vigilante e teme ao Senhor, ela é uma igreja forte, meu irmão. Que Deus te abençoe, fique com Deus. É possível, irmão, um crente pecar e se acostumar com o pecado e se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação aos comportamentos pecaminosos de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que havia pecado. Fica alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Que Deus te abençoe.